Meus amigos, Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus, e abundantemente. E essa bênção que nós sempre determinamos aqui, diariamente, ela tem um preço naturalmente. O preço que Deus cobra é a fé, a pura fé. A fé que tem que ser acompanhada de atitudes de obediência. Porque quando a gente tem fé no Senhor Jesus, a gente obedece a sua palavra. Não adianta dizer, eu creio em Jesus e andar de acordo com a sua própria vontade. Não, isso não é fé, isso não é crença. A fé inteligente usa a inteligência da palavra de Deus. É simples. Quem usa a fé com inteligência jamais se decepcionará, jamais vai ser levada pelos enganos do coração. Muitas pessoas entram na igreja, ficam um tempo, até às vezes nascem na igreja, ficam um tempo, mas porque não usaram da inteligência, não usaram do raciocínio, da capacidade de pensar, de avaliar aquilo que está escrito e praticar, essas pessoas acabam se levando ou se deixando levar pela música, pela emoção do ambiente que a igreja traz. Minha amiga, meu amigo, por favor, quando se trata da vida, da nossa vida eterna, aliás, não só da vida eterna, da vida nesse mundo, por exemplo, você nesse mundo, independentemente da fé em Deus, nesse mundo, se você quer ter espaço, você quer ter um espaço nessa vida, o que você faz? Você entra numa faculdade, vai estudar e vai fazer vai ter uma formação profissional. Com essa formação profissional, então, você vai ter uma qualidade de vida. Não é verdade? Quer dizer, quando você entra na faculdade, o que você usa? O que a gente usa quando entra na faculdade? A gente usa o coração? A gente usa os sentimentos? A gente usa as emoções? Não. Quando a gente entra na faculdade, a gente usa exclusivamente o raciocínio. A gente pensa, a gente estuda, a gente analisa, avalia aquilo que estamos aprendendo. Ora, se neste mundo, nesta vida, independentemente da religião, da fé, se a pessoa crê, se a pessoa não crê, não importa. Se ela quer ter um espaço dela, ela tem que ir para uma faculdade, ela tem que estudar, ela tem que ser uma pessoa bem informada ou ter uma formação profissional. Ora, imagine a vida com Deus. Aí a pessoa diz, eu sou pobre, eu não posso ir numa universidade. Eu sou uma pessoa que não tive chance de entrar numa universidade. E eu já não tenho mais idade para isso. Não tem problema. Deus nos dá a fé para que nós tenhamos acesso à presença dele e, consequentemente, venhamos receber a paz. Então, a fé na palavra de Deus, na Sagrada Escritura, quando você coloca a sua fé na palavra de Deus, obedece aquilo que está escrito, então você alcança a paz com Deus, porque você está praticando a palavra dele. Você está usando a receita que ele nos dá para uma vida abundante, para uma vida eterna. Veja só esse texto sagrado
que nós escolhemos. Olha só o que Deus fala com cada um de nós. Ele diz: justificados, talvez seja uma linguagem difícil para você, mas justificado diante de Deus quer dizer perdoado. Quando a pessoa é justificada, ela é merecedora. Quando a pessoa é justificada, ela é merecedora. Eu sei que nós não temos méritos diante de Deus, mas quando nós somos justificados pela fé, quer dizer, praticamos a palavra de Deus, obedecemos a palavra de Deus, colocamos em prática a palavra de Deus, então nós temos paz com Deus. Quer dizer, nós temos paz com Deus Pai através da nossa fé no Senhor Jesus Cristo. Então, quando você coloca a sua fé no Senhor Jesus, você obedece a palavra do Senhor Jesus e, obviamente, vai receber a paz. É difícil isso? Não, não é difícil. Mas por que tem sido difícil para muitas pessoas? Porque muitas pessoas, a maioria das pessoas, não gostam de obedecer. A maioria das pessoas são rebeldes por natureza. A maioria das pessoas querem ser livres e viver na libertinagem, na liberdade. Eu quero viver de acordo com a minha vontade, com o meu coração. Tá bom. E é de acordo com a vontade do coração que as pessoas estão mergulhadas nos vícios das drogas, querem sair e às vezes não conseguem. É por causa dos sentimentos do coração que as pessoas têm mergulhado nas emoções das músicas, do blá 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 desse mundo e não conseguem se ver livre da depressão. A depressão. Talvez você que esteja me ouvindo nesse momento, hein? Você está aí numa depressão desgraçada. Por quê? Porque você deu vazão aos desejos do seu coração. Você fez o que bem entendeu. É ou não é? Quando você cair na real e começar a obedecer a palavra de Deus, o Espírito de Deus vai te dar fé, o Espírito de Deus vai mostrar fé para você, inteligente, no Senhor Jesus, e então o Pai de nosso Senhor Jesus vai te dar a paz. Com essa fé que o Espírito Santo, o Espírito de Jesus te dá, você vai alcançar a paz que tanto deseja. Não é? Você não tem paz. Não é? Diga a verdade, minha amiga, meu amigo. Você pode dizer que tem a religião A, B, C, que vai na igreja A, B, C. Você pode dizer que é membro da Igreja Universal, pastor, bispo, esposo. Você pode dizer o que você quiser dizer. Mas se você não manifestar a fé na palavra de Deus, obediência à palavra de Deus, prática da palavra de Deus, você vai morrer e vai para o inferno e ninguém poderá fazer nada por você. Por quê? Porque Deus dá graciosamente a fé para que nós sejamos merecedores diante dele e, consequentemente, venhamos conquistar a vida de qualidade. Olha só o testemunho dessa criatura. Você vai assistir esse testemunho, pessoa que teve a sua vida transformada. Ela nasceu na igreja, mas não significa que ela nasceu de Deus. Ela nasceu dentro do contexto da igreja, mas não nasceu de Deus. E aí a vida dela passou pelo inferno. Vamos assistir o testemunho dela. Meu nome é Daniele, eu sou estudante de administração de empresas. Eu cheguei na igreja cedo e cresci na igreja, nos ensinamentos da igreja. E eu percebia que tinha coisas erradas dentro de mim. Eu achava que eu era uma pessoa de Deus, eu achava que eu havia nascido do Espírito Santo, mas dentro de mim
No meu comportamento, quando eu estava sozinha e quando eu estava fora da igreja, eu via uma diferença muito grande. E eu tinha mágoas, eu não tinha vontade de viver, eu já trazia dentro de mim complexos de inferioridade, eu sempre achava que tinha alguém melhor do que eu, não acreditava naquilo que era falado. Só que isso começou a ficar insuportável dentro de mim. A mágoa que eu tinha a mágoa da minha mãe, eu tinha desejo que ela morresse, começou a se intensificar muito. Eu não tinha mais o que fazer lá dentro. Era como se eu estivesse dentro da igreja com uma aparência. Então eu comecei a pensar, eu vou experimentar um pouquinho do mundo. Então vamos experimentar os namoros, vamos experimentar as amizades, vamos ver como que é lá fora. E aí isso brilhou muito, né? Balada, amigos, bebidas, muitas bebidas. E isso foi brilhando cada vez mais. Então eu saí da igreja, deixei de ir para a igreja, eu conheci o meu ex-marido e a gente começou a namorar, começou um relacionamento onde a gente pensou que seria o certo. Tudo aquilo que a gente não brigou no namoro, no noivado, a gente começou a brigar numa intensidade muito grande, o ciúme tomou conta, não tinha respeito, foi perdendo isso. Agredi bastante, né? Cheguei a machucá-lo, machuquei a minha mão, quebrei a minha mão nessa briga. Assim, coisas que eu nunca imaginei que eu faria. E eu acabei fazendo. Houve traição, né, nesse relacionamento. E isso veio só piorando as coisas. A cada 10 palavras que eu falava, pelo menos 10 era mentira. Eu tinha necessidade de mentir. Mentir para não falar quem eu era. Então, você viu? Tá vendo o caso da Daniela? Ela nasceu na igreja, teve as melhores instruções, a educação espiritual, mas ela não tinha o Espírito Santo. Então não adianta ter informações bíblicas. Se não houver prática dessas informações, nada feito. Ontem nós tivemos o Dr. Walter, que tinha um curso de teologia, era mestre. Ele era teólogo, mas queria se matar. Por quê? Porque não adianta você ter informações bíblicas e não obedecer essas informações, não colocá-las em prática. É por isso que Deus colocou 2 montes lá em Israel para mostrar para o seu povo que há o monte da bênção, que é o monte das pessoas que obedecem, que seguem a sua palavra, que seguem a justiça, e o monte da maldição para as pessoas rebeldes. É claro que a maioria das pessoas que estão nas igrejas e no mundo em geral é rebelde. Não tem nada de Deus, tem informações, conhece a liturgia, a doutrina, mas não praticam nada daquilo. Você verifica que ela falou, a Daniela acabou de falar, não, eu mentia. Em cada 10 palavras, 9 eram mentiras, ou 10 eram mentiras, não sei. Mas o fato é que as pessoas não entendem a linguagem de Deus, porque não querem entender, porque preferem o monte da maldição, preferem seguir os desejos do seu coração. E aí fica difícil realmente essa pessoa ter paz dentro de si. Vamos continuar assistindo. A máscara que eu vestia quando eu ia para a igreja, eu passei a vestir no meu casamento. Eu era uma coisa, tentava ser uma coisa que eu não era. Então, lá fora, quando as pessoas nos viam, até tinha amigas que falavam, ai, Dani, eu queria ter a sua vida. Eu queria que o meu casamento fosse igual ao seu. Mas elas nem imaginavam como era. Com todos esses problemas no casamento, o casamento chegou ao fim, né? E nesse momento que o casamento chegou ao fim, eu me vi de novo naquela situação de você tem 2 escolhas. E eu, de novo, escolhi a errada. Eu, de novo, escolhi fazer tudo errado. E passei a beber mais ainda, passei a sair para baladas, passei a me envolver com todo tipo de gente. Então eu pensei, não existe felicidade. Isso é uma mentira. Não existe casamento.
não existe cumplicidade. Para que eu vou me envolver? E por que eu vou me importar se a pessoa que quer sair comigo tem um relacionamento? Quem deveria se importar com isso era ela. Eu comecei a me envolver com as redes sociais, relacionamento por sites, bate-papo. Então aí ali você posta uma foto, ali você fala, mais uma vez, quem você queria ser. Eu conheci uma pessoa pelo site de relacionamento e a gente trocava mensagens. A gente nunca se encontrou pessoalmente, mas a gente passou a quase que ter um relacionamento virtualmente, né? A gente se falava todos os dias, praticamente o tempo inteiro. E até ali eu via indícios de ciúme, porque ele via minhas redes sociais, ele via minhas fotos, ele via minhas coisas, então aí começou isso de novo. E mesmo sendo um relacionamento virtual, onde eu poderia simplesmente apagar e bloquear, eu não conseguia fazer isso, porque eu precisava dele para conversar. Eu me vi totalmente sozinha, sem ter para onde ir, sem o que fazer, sem o desejo de acordar no dia seguinte. Então eu falei, eu vou acabar com isso hoje. Eu cheguei em casa, separei todos os remédios que eu encontrei e eu tomei. Todos eles, todos os comprimidos que eu encontrei. Quando eu acordei, que eu vi que deu errado, eu me senti ainda pior. Tudo que acontecia só fazia eu me sentir pior. Porque eu pensei, nem para morrer, nem morrer eu consigo. Nas minhas redes sociais, eu tinha de tudo, inclusive pessoas da igreja, que postavam fotos, postavam versículos. Eu tinha uma amiga que sempre me mandava uma música para falar que Deus ainda me queria, que eu ainda tinha chance. Eu falei, se o Senhor existe, o Senhor vai me ajudar. O Senhor vai tirar esse vazio, esse buraco que tem dentro de mim. Se não acontecer nada, quando eu sair de lá, eu vou me matar. E dessa vez eu não vou tentar. Eu vou me matar, eu vou tirar minha vida. E eu fui para a igreja. E quando chegou lá, o pastor foi falando, e tudo que ele foi falando foi abrindo meu entendimento, foi abrindo a minha mente, que eu nunca tinha me arrependido, que eu nunca tinha feito uma oração de verdade. Até a minha oração enganava. Até o que eu falava para Deus era mentira. E Ele me conhecia. Então eu cheguei e falei, naquela oração eu falei para Deus tudo que eu já tinha feito. Naquela oração eu tirei a máscara, então eu me vi ali, eu me vi a sós com Deus. Eu vi que Ele viu, que finalmente Ele pôde ver quem eu era. Finalmente eu pude mostrar quem eu era. Eu voltei para casa tão em paz, tão em paz. Eu nunca tinha sentido aquilo. Eu já tinha ido na igreja muitas vezes, mas paz eu nunca tinha sentido. Aquela paz de você encostar a cabeça no travesseiro e dizer, obrigado, meu Deus. Então eu fui bem radical, quanto às amizades, quanto às redes sociais, quanto aos sites de relacionamento. Foi a primeira coisa que eu deixei de fazer. Eu saí de todos os sites de relacionamento, excluí meu perfil de todos eles, apaguei todas as fotos que eu tinha que não condiziam mais com a vida que agora eu tinha decidido viver. A minha visão já estava diferente, então eu conseguia entender a importância que o Espírito Santo tinha para mim. E era o que eu queria. Eu não queria mais me afastar. Eu sabia que eu ia passar por tentações. Eu sabia que eu ia passar por dificuldades, por problemas que iam querer tirar o meu foco da fé. E a única maneira de eu não me afastar mais era receber o Espírito Santo de verdade. Não como eu falava que tinha. Era uma quarta-feira. Eu me lembro a roupa que eu preparei para ir para a igreja. Eu me lembro a pregação que foi feita. E foi justamente que quando o Espírito Santo vem, ele muda a pessoa e torna em outra pessoa. E eu falei, é isso mesmo que eu quero, meu Deus. Então eu comecei a falar para ele o que ele era para mim. A esperança, a vida, o prazer de viver, o futuro. Ele era o futuro, então eu comecei a falar isso para ele. Eu falei, eu sei que o Senhor é o meu futuro, eu sei que o Senhor é a esperança para a minha vida, eu sei que o Senhor é tudo para mim. Então eu comecei a louvar. Eu ouvia dentro de mim o Espírito Santo falar, agora você não está mais sozinha. E ali eu percebi que ele não estava mais do meu lado, ele estava dentro de mim. Aí veio a alegria. E quando acabou a busca, eu queria abraçar todo mundo. Eu queria abraçar as pessoas e falar, é verdade isso.
ele vem. Você recebeu também? Era essa minha preocupação, a ponto de que quando eu ia contar para as pessoas, tanto a minha amiga falou, eu já sei o que aconteceu. Está estampado nos seus olhos. Você recebeu o Espírito Santo. Hoje eu digo que eu tenho vida, né? Então, a minha vida não depende do que eu tenho por fora. Não depende do que acontece, de quem me aceita e de quem me rejeita. Hoje eu tenho vida dentro de mim. E aonde eu vou, eu levo essa vida. Aonde eu vou, eu levo esse prazer. Eu não preciso mais depender das redes sociais, da quantidade de amigos, de um vício, para ser feliz, para ter paz, para dormir. Então eu comecei a fazer faculdade, troquei de trabalho, comecei a fazer planos para a minha vida, né? E mudou completamente. Mudou o meu interior primeiro, para que depois viesse a mudar fora. Né? Mudou o meu convívio com a minha família. Eu era uma pessoa intolerante, orgulhosa. O Espírito Santo é o penhor de minha salvação. Ele é a alegria, ele é a vida, ele é a direção para a gente. Ele é o que me sustenta. Sem ele, eu não sei onde eu estaria hoje. Depois de tudo que eu passei, depois de tentar o suicídio, depois de sofrer acidente, depois de quase me perder, ele ainda me aceitou. Ele é tudo para mim hoje. Você já parou para pensar que é muito mais fácil fazer aquilo que é errado do que o certo? Observe um alvo. É muito mais difícil acertar o centro dele e muito mais fácil acertar qualquer lado. Mas com prática, empenho e concentração, é possível acertar o alvo. Não se iluda. Continuar no pecado e fazendo o que é errado não o fará bem-sucedido. É por isso que estamos vivendo 7 dias de jejum, fazendo aquilo que é certo. Uma semana, criando bons hábitos, deixando de mentir, exercitando a paciência e ficando bem longe do pecado e de tudo que nos afasta de Deus. Faça você também esse jejum e encontre o caminho certo para as escolhas e decisões da sua vida. Obedecendo esse chamado, essa promessa irá se cumprir na sua vida. Ah, se o meu povo me escutasse e andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo e o sustentaria com trigo mais fino e o fartaria com mel saído da rocha. Domingo, às 6 horas, 9h30 e 18 horas. No Templo de Salomão ou em uma Universal. Esse jejum, minha amiga e meu amigo, jejum de pecado, é apenas para você conhecer a sua fé. É isso aí. Você vai conhecer a sua fé. Se a sua fé é emotiva ou se a sua fé é inteligente. Porque se você tem uma fé emotiva, você não vai querer abrir mão do pecado. Mas se você tem uma fé inteligente, você vai sacrificar o seu pecado para fazer o que agrada a Deus. E aí você vai começar a curtir os benefícios da fé. É assim que funciona. Simples, claro, objetivo. Duvido que você não esteja entendendo. Eu duvido que você não entenda essa nossa linguagem. Você fazendo jejum, esse jejum de pecado, você vai mostrar, provar para Deus e para si próprio e para o diabo que a sua fé não é uma fé fútil, inútil, vã, emotiva, mas uma fé inteligente, porque você está investindo poderosamente no seu futuro, para um futuro de paz, um futuro de vida. Agora, se você é aquela criatura que, eu não quero abrir mão disso, não quero, então, o que eu posso fazer? Oração não vai resolver. Presta atenção. Se você gosta do pecado, não tem oração que vá resolver o seu problema. Agora, se você quer abandonar essa vida desgraçada que você tem vivido, então você tem que partir para o sacrifício fazendo o jejum do pecado. Vamos assistir fake news que mostra
a diferença da vida das pessoas que aplicam a palavra em suas vidas. Vamos ver. Meu nome é Simone Chaia, sou empresária, professora de inglês, tenho 40 anos e eu ouvia falar muito mal da Igreja Universal. Eu vim de uma denominação evangélica, porém eu fui contaminada continuamente com as fofocas, as palavras mal colocadas, palavras mal ditas pelos diáconos, pelas pessoas que eram da igreja, e aquilo me contaminava demais. Eu tinha um preconceito muito grande da Igreja Universal. Eu achava que o Bispo Macedo era um homem ladrão, que ele deturpava a verdade. Para mim, os membros da Igreja Universal eram fanáticos, é como se tivessem feito uma ideologia de mentira na cabeça deles. Eles eram como robôs, eles não pensavam. Não foi lhes dado a capacidade de pensar, porque para mim a Igreja Universal era uma seita e o Bispo Macedo era o líder da seita. Era passado para mim que a minha fé era a correta, que eu era crente, que eu era evangélica, que eu tinha estudo teológico, que eu conhecia tudo da Bíblia e eu estava correta. Errado eram eles, os errados eram eles. E a minha mãe era da Igreja Universal. E ela nunca me provocou, ela nunca me xingou, ela teve uma má conduta comigo. E foi esse o ponto que me chamou a atenção da Igreja Universal. O fato da minha mãe nunca ter me xingado, nunca ter me provocado. Todas as vezes que eu acusava, que eu chegava com jornais mostrando para ela, aqui, ó, o seu pastorzinho, o seu bispo aqui, ó. Ele foi preso, ele é ladrão. Apesar de saber da verdade, eu não fazia daquilo a minha vida. Eu tinha a minha vida, eu era dona do meu ser. Eu continuava sendo dona do meu eu, acreditando na minha capacidade. E eu era mentirosa, eu era caluniadora, eu era mesquinha, eu era apegada ao dinheiro. Eu tinha tudo e eu era infeliz, eu era triste, eu era vazia, eu era insegura, eu era uma pessoa duvidosa, as pessoas não acreditavam em mim. Eu tive um problema intestinal gravíssimo que me impediu de conseguir empregos, que me impedia de conseguir objetivos profissionais financeiros que eram muito bons. Então eu era escrava da dor, da doença, da depressão, da dúvida. E eu ouvi uma palavra na televisão. E essa palavra, ela provocou em mim a fé, uma fé que me fez pensar. Se você quer continuar vivendo a sua vida do jeito que você está, continue deitada, chorando, do jeito que você está, não faça nada. Agora, se você quer ter vida e vida com abundância, porque é para isso que Jesus veio, então você se levante e tome uma atitude. Era um pastor da Universal de Sorocaba. E eu tomei essa atitude e aquela palavra me libertou, aquela palavra me fez acordar, me fez despertar. E naquele dia eu levantei, eu arranquei óculos, eu arranquei boné. E eu falei, chega, acabou. Hoje é o último dia de sofrimento. Eu vou na igreja, eu vou aceitar esse convite. E eu fui numa sexta-feira de libertação. Tudo que eu achava, tudo que eu era, tudo que eu acreditava ser, aquilo caiu por terra naquele dia. Eu fui renovada, eu fui transformada ali, naquela sexta-feira. Eu chorava copiosamente, pedindo perdão para Deus. Naquele mesmo dia, quando eu voltei para casa, eu já voltei com a vida dentro de mim. Eu voltei convicta que era a minha decisão. E isso nada ia mudar. Era uma decisão que eu tinha tomado diante de Deus através da minha fé. A partir daquela noite eu dormi, eu nunca mais tomei remédio. Eu fui curada de síndrome de pânico, depressão. Eu fui curada de medos, de angústias. Naquele dia caiu a minha capa, eu tirei a minha capa, eu tirei a minha máscara. E a partir daquele dia eu comecei a ouvir palavras simples que me quebraram por inteiro. E eu me permiti ser quebrada. Eu me lembro que numa quarta-feira eu me rasguei. Eu me entreguei no altar, eu tirei toda a minha sujeira de dentro de mim.
Parecia que eu estava sozinha. Era eu e Deus. Foi maravilhoso. Me lavou, me transformou. Eu encontrei vida. Eu encontrei a fonte da vida que está dentro de mim. Hoje, onde quer que eu vá, onde quer que eu esteja, eu tenho orgulho de passar essa vida. Eu tenho vida para passar. Eu tenho a fonte da vida, que é Jesus Cristo, que era tudo que eu queria. A minha família é uma família de Deus. A minha casa é uma bênção. A minha casa é um pedacinho do céu. Eu tenho paz na minha casa. Eu como do que eu quero, eu visto do que eu quero, eu vou para onde eu quero. Hoje eu sou livre, a minha mente foi lavada, a minha mente foi transformada. Eu fui muito prejudicada por fake news, porque se eu tivesse vindo antes para a Igreja Universal, se eu não tivesse sido tão preconceituosa, tão amarga, tão orgulhosa, tão arrogante no meu achismo, eu era para estar na fé, que é a fé verdadeira, era para estar há muito tempo. Eu sou muito grata à programação da Igreja Universal, eu sou grata à programação da televisão. Eu quero agradecer a todo esse trabalho televisivo. Ela quer trazer a pessoa para a vida, ela quer fazer a pessoa pensar. E foi isso que aconteceu comigo através da programação. E eu quero aproveitar também e fazer um desafio para você que se diz evangélico, que se diz cristão, conhecedor da Bíblia, conhecedor da palavra, você que tem estudo teológico. Assim como eu fui desafiada a mudar a minha vida, eu desafio você a fazer o mesmo que eu fiz. Porque a minha vida mudou por completo. Eu desafio você. Se você quer mudar a tua vida, se você quer transformar a tua vida, eu desafio você. É você que Deus quer. Eu sou Elizabeth. Tenho 43 anos e desde muito nova que eu comecei a sofrer. Eu comecei a sofrer aos 8 anos com enxaquecas crónicas, que ninguém sabia dizer o porquê de eu ter aquelas enxaquecas. Passado um tempo, fui abusada sexualmente, depois fui violada, o que fez com que eu me molestasse. Eu passei a cortar os pulsos, passei a tentar o suicídio diversas vezes, porque achava que tudo aquilo que acontecia ao meu redor era eu que tinha culpa. Quando eu fui abusada e fui violada, eu senti-me um lixo, eu senti-me um farrapo, eu senti-me como se eu fosse um nada. Eu sentia-me usada, suja. Eu comecei a beber para esquecer. Eu às 8 da manhã já começava a beber cerveja e ainda punha aguardente e punha um repousado de mentol, porque eu não falava com ninguém. Eu escondia aquilo para dentro de mim e aquilo foi gradualmente avançando com a minha idade e fui-me desvalorizando como mulher. Depois, entretanto, conheci o meu esposo, começámos a namorar e discutíamos imenso. Nós agredíamos muito verbalmente, agredíamos-nos psicologicamente, tínhamos uns ciúmes doentios, possessivos. Entretanto, casámos. A nossa vida continuou a ser um inferno. Na minha lua de mel, eu fui agredida. Depois engravidei. O meu marido bateu-me também, eu estava grávida. Tive a minha filha. Entretanto, fiquei doente. Foi-me diagnosticada fibromialgia e síndrome de fadiga crónica, com uma depressão agressiva, mesmo muito profunda. E, entretanto, o meu casamento piorou ainda mais. Até que chegou ao ponto que eu descobri que o meu marido teve uma amante. E quando eu soube, foi no dia dos anos dele. Eu tive um homem que chegou ao pé de mim e que me disse que o meu marido andava com a mulher dele. E eu tinha tudo preparado lá em casa para fazer uma festa de aniversário. E eu não queria acreditar. Eu dizia, não pode ser o meu marido. Tem que ser outra pessoa, mas não pode ser o meu marido. O meu marido não fazia isso. Mas era o meu marido. Eu pulo fora de casa, porque já não queria viver uma situação daquelas. E eu comecei a rejeitar a minha filha. Comecei
a desprezá-la. Havia alguma coisa que me separava dela. Tudo aquilo que eu tinha sentido no passado, tudo aquilo que eu tinha precisado da minha mãe e que a minha mãe não me deu, porque também ela não sabia do que estava a acontecer, eu comecei a fazer o mesmo com a minha filha. Foi aí que o meu marido conheceu a igreja, porque entretanto ele começou a adoecer, começou a emagrecer meio quilo por dia, e foi então que ele foi convidado para ir à Universal. Nunca gostei da igreja, nunca gostei da Universal, falava mal. Ele convidava-me para eu ir e eu não ia. Eu ficava em casa e dizia-lhe que eu não ia à igreja dos ladrões, dos gatunos, e que ele era cego em ir àquela igreja. Só que, entretanto, eu comecei a ver diferenças nele. Eu comecei a ver diferenças no caráter dele. Ele, em vez de sair com os amigos e ficar até às tantas fora de casa e chegar a casa bêbado, como muitas vezes ele chegava, ele começou a ficar em casa. Ele começou-me a acompanhar, ele começou a dar assistência à filha, porque, entretanto, eu fazia de mãe e fazia de pai, porque ele nunca estava. E quando ele não estava, muitas vezes eu também ia colocar a minha filha na minha irmã para poder ir sair à noite, porque ele também saía, eu também tinha que ir. E então eu comecei a ver diferenças. Ele passou a ficar em casa comigo, passou-me a dar carinho, passou-me a dar atenção, e vi que havia ali realmente uma mudança. E vi que ele foi curado. Se eu era uma mulher tão sofrida e queria tanto esquecer o passado e queria tanto esquecer as mágoas e os traumas e que estava doente, porque é que eu não podia também ter essa transformação de vida? Porque é que eu não poderia também mudar e ser curada? E foi aí que eu fui. Fui acarinhada, fui muito bem recebida e me decidi colocar aos pés de Jesus. E entreguei todo o meu eu e todas as minhas vontades. E coloquei todas as minhas dores. Porque se Deus diz que Ele curava todas as enfermidades e todas as dores, eu estava ali como uma pecadora, como uma prostituta, como eu até me sentia, por ter sido abusada e por ter sido molestada. Eu sentia-me suja, então eu estava ali para ser limpa. E Ele me limpou. Aí eu ouvi falar do Espírito Santo e aí eu decidi entregar a minha vida. E não era fácil viver num mundo e entregar tudo aquilo que eu vivia diariamente. Mas eu queria conhecê-lo. Eu queria preencher o vazio que eu tinha dentro de mim. E só o Espírito Santo conseguiu preencher esse meu interior, esse meu íntimo cá dentro. Aí eu alcancei a paz que eu não tinha. Eu alcancei o amor por mim mesma que eu não tinha. E eu senti-me amada por alguém. A partir daquele momento que eu recebi o Espírito Santo, eu tornei-me numa nova mulher. Eu tinha alegria dentro de mim. Eu queria sair pelas ruas e dizer o que me tinha acontecido, dizer quem eu tinha conhecido. Depois eu passei a valorizar o meu casamento, passei a amar a minha filha, consegui chegar-me até ela e consegui abraçá-la. E houve uma transformação completa na minha vida. Hoje eu tenho um casamento completamente transformado, sou uma mulher completamente saudável, transformada. O Espírito Santo para mim representa tudo. É o ator da vida. Para mim é o bem mais querido que eu posso ter. É a minha fonte de água viva. É a água cristalina onde eu vou buscar todas as minhas forças. É a minha estrela da manhã, é o refrigério da minha alma. É tudo para mim. Nesta quarta-feira, a Santa Ceia do Senhor. A Santa Ceia é a cerimônia mais importante do cristianismo, pois é a participação física do Senhor Jesus para fortalecer a sua igreja. O cálice, que representa seu sangue, e o pão, a sua carne, são compartilhados com quem realmente quer viver
uma vida com Deus. Na Santa Ceia, os enfermos são curados, os oprimidos são libertos e todos os que creem recebem a vida que vem de Deus. Se é isso que você deseja, participe nesta quarta-feira da Santa Ceia do Senhor, às 10 horas, 15 horas e 20 horas, no Templo de Salomão ou em uma Universal. Nós temos falado, nós temos batido na tecla sobre o poder da fé que transforma vidas. Isso que está escrito na palavra de Deus. A fé no Senhor Jesus quer dizer, a fé na palavra dele quer dizer a obediência à palavra dele, essa fé inteligente, é que torna possível a paz como resultado. Mas a pessoa tem que obedecer. Se ela não obedecer, já era. Não tem jeito. Então, minha amiga, meu amigo, vamos avaliar direitinho a sua vida. Eu estou falando para você porque eu já passei também por esses problemas. Mas eu aprendi pela obediência, eu aprendi a obedecer. E eu obedeci, e eu posso dizer para você que funciona. E esses testemunhos, todo dia nós estamos colocando aqui vários testemunhos. Só não enxerga quem não quer enxergar. Só não escuta quem não quer ouvir. Só não vê aqueles que realmente insistem em seguir os seus próprios caminhos. Mas, tá aí. Testemunhos mais testemunhos. Você quer mais? Você acha que foi pouco? Vamos colocar mais um aí, por favor, de transformação de vida. Recebimento do Espírito Santo. Vamos assistir. Meu nome é William, eu tenho 24 anos. Eu venho de uma infância até tranquila. Meus pais sempre cuidaram bem de mim, um casamento respeitoso. Meus irmãos, eu ajudava meus pais a cuidar deles. Só que eu sempre fui uma criança, um jovem, muito curioso. Eu me lembro que uma vez, cabulei na escola, fui para uma mata perto da escola e fumei maconha pela primeira vez. Só que falavam da cocaína. Aí teve um dia que eu estava numa festa de casamento, um dos rapazes que a gente jogava bola direto, que eu conversava até com ele na quadra, ele estava louco para usar droga. Eu percebi, ele estava louco, ele estava querendo dinheiro e ele não tinha. E o rapaz com quem ele conversou também não tinha. Eu falei, olha, eu tenho dinheiro, vamos lá que eu compro. E aí ali, naquela noite, naquela festa de casamento, foi a primeira vez que eu usei cocaína. E eu gostei. E no começo é aquela maravilha que aparenta ser, né? Você se sente bem, você se sente confiante, você tem domínio, você trabalha, você estuda, você mantém seus compromissos. Você tem domínio até ser dominado. A escola que eu ia era só para deixar todo mundo doido. Eu dava droga para todo mundo, vendia droga na escola. Eu me aprofundei um pouco mais nisso, comecei a traficar droga na praça do bairro onde eu moro. E aí nisso eu comecei a traficar em maior escala. Me envolver um pouco mais. Aí lá na praça eu comecei a vender, eu embalava. Eu sempre trabalhei, mas aí já era 100% para cocaína. 100% não, era 200%, porque eu arrumava dinheiro que eu não tinha para eu poder cheirar. Aí larguei a escola, trabalhava com cozinha no restaurante, eu trabalhava mais louco do que tudo, mais drogado do que tudo. Nesse restaurante em especial, tinha muita gente que usava, então era uma coisa meio que comum. Cada um fazia o seu, mas todo mundo na mesma praia. Aí tinha uns que pegavam comigo, tinha uns que a gente usava junto lá no horário de trabalho, ia no banheiro, voltava. Eu me sentia mal, mas não conseguia sair daquilo. E eu via que eu estava acabando com a minha família, acabando com a minha mãe. Eu me sentia mal porque eu não conseguia sair. Meu pai conversava. Minha mãe tentava, falava, mas não adiantava. Era uma coisa que estava dentro de mim, que eu precisava ser livre daquilo. E veio uma oportunidade de trabalhar em outro estado. Aí eu falei, mãe, eu vou embora. Porque na minha cabeça ia ser bom ir embora. Ia me afastar do pessoal aqui, ia sair de perto dos amigos e ia para um novo ar, para novos ares. Ia trabalhar, ganhar dinheiro e ia fazer minha vida. Foi esse o plano. Só que acabou sendo muito pior para mim ir embora de casa. Porque aqui eu me sentia mal, às vezes dava aquela segurada, porque eu ainda via meu pai e minha mãe, não podia machucar eles. Agora, longe deles, quem é que me impedia? Jovem com dinheiro e drogado.
com o vício. Eu quase me matei de tanta droga que eu usei, mas o vício detonava comigo. O vício não deixava eu ir para frente. E a minha mãe, até aí aqui, ela começou a lutar, usar a fé dela aqui em São Paulo, mas lá eu sabia que eu não estava bem. Aí voltei, fiquei 2 meses até bem, até fui algumas vezes na igreja, só que faltava uma entrega. Eu não tinha me entregado ainda, então dentro de mim ainda tinha uma vontade, que como eu não entreguei de fato tudo, aquela vontade numa noite ela me derrubou. Eu tive uma recaída, toquei na onde eu não devia tocar, porque eu estava indo na igreja, já estava até devolvendo meu dízimo, estava fazendo meus votos. Eu lembro que eu estava com um voto da justiça e com meu dízimo. Um dia eu estava evangelizando, veio um pensamento na minha cabeça, tá um dia bom para tomar uma cerveja hoje, né? Mas por causa daquele desejo que eu não tinha entregado. Aí aquela voz veio, para mim aquilo ali foi o fim, porque eu não tive força para resistir àquela sugestão. Eu falei, é mesmo, tá um dia bom para tomar uma cerveja. Aí eu fui na minha casa, abri o meu envelope, arranquei meu dízimo lá de dentro, arranquei meu voto e eu saí para cheirar cocaína com aquele dinheiro. Aí foi onde apareceu um rapaz que eu nunca vi na vida me chamando para um assalto. Eu falei, vamos roubar, vamos pegar esse carro. Aí você me deixa em casa e você vai embora e tudo certo. Aí a gente foi numa esquina. Na hora que ele rendeu o carro, que ele sacou a arma, eu falei, o que eu tô fazendo? Me deu um susto, me deu um baque. Eu falei, não vou roubar, o que eu tô fazendo? Aí ele tirou as vítimas do carro até com uma certa violência. Aí ele entrou, ele falou, vem. Eu falei, não vou. Ele falou, vem. Eu falei, eu não vou. Aí ele bateu a porta, deu um cavalinho de pau e foi embora. Aí passou uns 10 minutos, veio uma viatura e me enquadrou. Tá vindo de onde, rapaz? Falei, senhor, eu tava numa festa, tava usando droga. Aí ele falou, pera um pouquinho aí. Aí ele foi e tirou umas fotos de mim, porque tocou, porque a mulher tinha denunciado, o policial já bateu o rádio ali na região, para ver se tinha algum suspeito por perto. Aí bateu o rádio e falou, pera um pouquinho. Aí ele tirou umas fotos minhas, aí mandou lá pro policial que tava com a vítima, ele falou, vira de costa, você tá preso e você sabe por quê. Às vezes a gente só dá valor para Deus, ou é sincero e dá tudo que Ele quer, no momento que não tem outro a quem clamar. Eu sabia o que eu ia passar. Eu nunca tinha sido preso, mas eu ouvia falar que era uma cadeia. Na hora que eu cheguei, que eu vi aquele corredor enorme, um monte de colchão, aquela grade fechada, um monte de gente, muitos caras com um olhar triste, com um olhar de maldade, com um olhar de raiva, até desgosto da vida, que eu falei, o que eu vim fazer nesse lugar? Como é que eu vim parar aqui? Foi os pastores, os obreiros entravam nos raios, né? Eles entravam raio por raio. Era uma visita que Deus mandava pra gente lá. Então agora eu vou me entregar para valer, eu vou ficar firme e eu vou dar ouvido pro que eles estão falando. Aí eu fiquei 6 meses preso e assim que eu saí, em setembro, eu já me batizei. Saí, já me batizei, já me lavei, já recomecei. Aí eu comecei a buscar Ele. Mas foi uma entrega verdadeira e total. Eu não me interessei com nada, eu larguei mão de amizade, larguei mão de amigo, larguei mão de vontade do que eu achava e comecei a fazer as coisas para Deus. Eu comecei a orar, eu comecei a jejuar, eu comecei a pedir, comecei a ler a Bíblia com vontade, com desejo, porque eu sabia que dali ia vir coisa de Deus para mim. Aí eu lembro que foi numa vigília. Eu sabia que ia ser naquela noite, eu sabia que ia acontecer, porque dentro de mim naquele dia foi diferente. Eu me preparei, coloquei a melhor roupa e fui. Era por volta de 3 e pouco da manhã, lá na frente do altar. Aí relembrei o passado, me humilhei, coloquei tudo diante dele, apresentei tudo, lá da onde eu me dou por gente até aquela noite, com sede, com vontade, desejando ter ele. Mas eu sabia que Jesus estava diante de mim, aí eu fiquei em silêncio. Aí foi como um vento muito forte que veio do céu e entrou dentro de mim. Aí naquela hora eu falei, Senhor, graças a Deus o Senhor veio. Eu sabia que ali eu tinha recebido a salvação, ali eu tinha recebido a condição, ali eu tinha recebido o próprio Deus dentro de mim. Eu falei, agora ninguém vai me parar. Aí eu tive prazer e desejo que não se acaba de falar dele, falar que existe um Jesus que faz tudo, que faz tudo. Hoje eu sou um homem feliz, eu sou um homem forte, eu sou um homem abençoado porque Deus é comigo, porque Deus me resgatou e porque Deus entrou dentro de mim. No passado, perdi a dignidade por conta da droga, perdi responsabilidade, compromisso, até o amor pela família tinha ido. Mas quando o Espírito Santo veio, tudo que era bom, tudo que era de Deus se restituiu. O meu caráter hoje é reto, hoje eu falo a verdade, eu procuro fazer o que é correto em 100% dos momentos. A minha mãe,
ela tem prazer em mim, o meu pai tem alegria, meus irmãos me veem como um exemplo, eu tenho harmonia, eu tenho união com a minha família. A minha escola que eu tinha largado, eu retornei, terminei meus estudos, eu me formei, eu trabalho para mim, tenho responsabilidade, tenho compromisso. Antes, realmente, eu levava destruição, levava droga, levava vício, levava sofrimento para as pessoas. Hoje eu procuro levar o Jesus que eu conheci. O Espírito Santo, ele é a minha paz, ele é a minha força. Ele é a certeza de que eu não estou sozinho e ainda que caia o mundo, ainda que tudo se desmorone, o Espírito Santo está ali guardando a minha alma e guardando a minha vida. Eu sei que Deus está comigo. Meu Pai amado e querido, meu bendito Senhor e Salvador Jesus Cristo, no teu santíssimo nome, nós unimos a fé para te pedir por todas as pessoas que estão participando dessa programação, em especial aquelas que dizem: eu estou pronto para me render 100% a Ti, Jesus. Então venha ao encontro da necessidade desse povo, meu Pai, e faça a Tua obra, para que a Tua obra glorifique o Teu nome. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Pois é, minha amiga, meu amigo ouvinte, amanhã estaremos de volta aqui para mostrar a diferença entre aqueles que obedecem da vida daqueles que estavam desobedecendo, não eram rebeldes, mas hoje começaram a obedecer e por causa dessa obediência conquistaram uma vida de qualidade e conquistaram paz. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Amém.